Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Eu estava aqui refletindo no que eu poderia dizer de introdução, fora a questão de prática, muito bom estar aqui e etc, né? E eu pensava na dificuldade, nos desafios dos tempos atuais e do quanto o tema de hoje, proposto e elaborado pela Lana Márcia em conjunto com o Ítalo, faz sentido nessas minhas reflexões. Confesso a vocês, eu estou aqui na elaboração, né? Sei o tema, mas ainda não escutei. Mas me toca muito o sentido de fidelidade relacionado à fé. Duas questões que eu entendo como fundamentais, principalmente nesses instantes que estamos vivendo. Então, eu espero de coração que ao ouvir o conjunto do que a gente está elaborando aqui, esse tema te toque bem no fundo da sua alma, seja um fator de consolo, de esperança, mas sobretudo de fortalecimento. Porque fé, que pode ser traduzido como fidelidade, é, nos tempos modernos, tudo que a gente precisa para sustentar a visão de futuro, a esperança. Então, baseado em tudo isso, eu convido a todos nós. Vamos ouvir? Do livro Boa Nova, capítulo 6, Fidelidade a Deus. No livro Boa Nova, escrito pelo espírito Humberto de Campos, mediante a psicografia de Francisco Cândido Xavier, há um interessante e pertinente capítulo que merece nossas reflexões. Vale lembrar que toda obra cuja leitura é retratada de forma poética, trazendo passagens evangélicas de expressiva beleza, bem como nos conta Humberto de Campos, que todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. O tema escolhido se intitula Fidelidade a Deus e consta no capítulo 6 do referido livro. Ao final de mais um dia de trabalho, junto à multidão em Cafarnaum, Jesus se reuniu com os discípulos. Estes, por sua vez, estavam angustiados, temerosos e com muitas dúvidas em seus corações a respeito dos sacrifícios que o trabalho de edificação do reino de Deus exigiam. Antes de prosseguirmos acerca do tema, precisamos entender em que contexto se deu estes questionamentos e as dúvidas dos discípulos. Este capítulo é um desdobramento do capítulo anterior, que se intitula Os Discípulos, onde Jesus, depois de uma de suas pregações, chamou os 12 companheiros que, desde então, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. E em casa de Simão Pedro, começou a ministrar as primeiras instruções referente ao apostolado para a implantação da Boa Nova. E numa discursiva eloquente, mansidão e ternura que lhe era peculiar, o mestre narrou sobre as dificuldades e sacrifícios que a obra impunha. Orientou sobre a importância de não buscar o caminho largo por onde anda toda a gente, de não exibir nem ouro e nem prata. E dentre as diversas possibilidades de trabalho no bem, ele também assevera sobre a dor, o sofrimento, a humilhação e perseguição que os aguardava, pela obra e pelo testemunho à causa de Deus. As orientações e recomendações são difíceis e intensas, mas assevera Jesus que, acima de tudo, está o nosso Pai e que, portanto, é preciso não temer, pois que um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. É nesse cenário que os discípulos fazem a seguinte pergunta a Jesus:
por que a Boa Nova reclamaria tantos sacrifícios? Ao que Jesus lhes responde como de costume com outros questionamentos. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca? Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? É sobre esse pequeno trecho do diálogo de Jesus e os discípulos que vamos trazer nossas reflexões. Na primeira fala do Cristo, ele nos traz a fidelidade como condição primária para os discípulos e para todos nós que nos dispusermos a construir o reino de Deus em nós. Vale ressaltar que cada palavra dita pelo Mestre estava sempre endereçada a toda criatura da terra. E a resposta é simples e objetiva. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Deixa claro aqui que, sendo a fidelidade a primeira virtude, fica implícito que outras precisarão ser desenvolvidas no decorrer do processo de aprendizagem e burilamento do nosso espírito. No Novo Testamento, a palavra fidelidade traduz o termo grego pistis, fidelidade, lealdade ou confiabilidade, e na maioria das vezes é traduzida corretamente como fé, e o adjetivo pistos geralmente é traduzido como fiel. Assim, considerando tais questões, concluímos que fidelidade nesse contexto implica também em ter fé, pressupõe confiança, acreditar. Assim sendo, precisamos estabelecer uma relação de confiança com Deus, pois que Deus já estabeleceu essa relação com cada filho desde o primeiro momento em que nos criou, quando ainda éramos uma pequena centelha do Criador e não tínhamos ainda nossa individualidade. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. O Mestre ainda afirma que não é uma confiança superficial e unilateral, é integral e recíproca, ou seja, confiar completamente, por inteiro, seja em qualquer circunstância a qual nos encontrarmos. E em outros momentos, com os discípulos, Jesus fez essa mesma afirmação, quando disse ser fiel no pouco e no muito. Esse é o servo bom. Este trecho está em Mateus capítulo 25, versículo 21. Portanto, é nas pequenas oportunidades diárias que somos convidados a aplicarmos os valores do Cristo e a dar o testemunho de nossa fé. São momentos de fidelidade no pouco que nos preparam para outras missões mais complexas. Continuando seu discurso, Jesus acrescenta: E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Perguntou Jesus. Neste trecho, Jesus nos adverte sobre a necessidade de não desdenhar, ou seja, desprezar a nossa retribuição às muitas bênçãos e possibilidades que são dispensadas a cada um de nós, mesmo que muitas vezes não somos merecedores, mas que a misericórdia divina sempre vem ao nosso alcance, a nos socorrer e a nos envolver com seu amor. Numa reflexão sobre o tema, o palestrante espírita Haroldo Dutra diz que esperar dele, ou seja, de Deus, apenas concessões e recompensas, traduz imaturidade. Já sabemos por orientações dos espíritos a Kardec, na questão 101, que a imaturidade é devido à nossa ignorância, orgulho e egoísmo, que ainda é uma característica da nossa condição de espíritos imperfeitos.
mas sendo uma condição provisória, podemos e devemos nos esforçar para sermos hoje melhores que ontem. Como bem define o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que se reconhece o verdadeiro espírita, ou seja, o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, precisa de esforço, de sacrifício. E continua Jesus: não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho diz que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Conforme o dicionário da Bíblia Sagrada, ingratidão é não reconhecer o bem que alguém nos faz. A pessoa ingrata não valoriza as bênçãos que recebeu e nem agradece. Em vez disso, vê sempre os problemas e as coisas que não recebeu. A pessoa ingrata nunca está satisfeita. Precisamos nos colocar na condição de filhos amorosos e buscar o cumprimento das leis divinas para nos aproximarmos do Criador, entendendo que a melhor forma de retribuirmos é sermos gratos a Deus, realizando a tarefa que nos cabe e sermos melhores a cada dia e assim trilharmos o caminho da nossa evolução. Nesta mesma frase, ele fala ainda sobre a negação, ou seja, negar que somos filhos de Deus. Sobre essa questão, vamos aqui fazer uma conexão com a atitude de Pedro, o pescador de Cafarnaum, no episódio da negação a Jesus. Ignorando que o testemunho seria de sacrifício e extrema abnegação. Mas como o próprio Mestre disse, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Podemos compreender aqui a negação como sendo a fraqueza do nosso espírito, ainda comprometido com o reajustamento nas leis divinas. Negamos sempre que fazemos escolhas equivocadas, pela nossa imprevidência, ignorância ou impulsos ainda arraigados à matéria. Cuidemos então para fortalecermos a nossa comunhão e fidelidade a Deus, para que quando formos chamados a dar o nosso testemunho, possamos assim como Joana de Cusa, estarmos mais preparados e sermos fiéis a Deus. Se ontem, em meio às primeiras pregações, havia dúvida e receio no coração dos discípulos tão amados por Jesus, hoje não podemos alegar a ignorância e desconhecimento das leis divinas. O que é preciso então para sermos fiéis a Deus? Como desenvolver essa virtude em nós? Entendemos que a fidelidade prescinde de confiança e para confiar precisamos nos relacionar, ou seja, estar em comunhão com Deus. O próprio Humberto de Campos escreve um capítulo no mesmo livro sobre a comunhão com Deus, que num diálogo com o apóstolo João fala da necessidade da comunhão com o Pai, esclarecendo que a comunhão significa ter coisas em comum, que nada mais é do que uma identificação de propósito e de sentimento. Jesus afirma que a comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência. E ainda diz que a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Ao que o apóstolo, ainda sem entender, continua questionando Jesus. E Jesus, dirigindo-se a João, diz: é imprescindível que sejamos de Deus. O Mestre ainda nos adverte que precisamos ser verdadeiramente e conscienciosamente fiéis a Deus. E isso acontece quando entendemos que a vontade do Pai é o melhor para nós, e assim aceitamos livremente. Para encerrarmos, vamos buscar um trecho do texto de Emmanuel no livro Coletâneas do Além, que fala sobre comunhão com Deus. Ele diz que fidelidade é compreensão do dever
e que comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres, não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre na recepção da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Antes de tudo, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição dos bens eternos. Agradeçamos o céu de bênçãos que paira sobre todos nós, a bênção da vida, a bênção deste estudo que nos faz refletir sobre a bondade divina, a paternidade do amor incondicional. E deixemos-nos envolver pelos magnetizadores espirituais, pelos médicos, pelos enfermeiros do bem, pelos caravaneiros da luz, que trazem para cada um de nós as bênçãos de misericórdia, o socorro e o auxílio. E assim, também oremos em favor de todos aqueles que necessitam, pelos aflitos, pelos sobrecarregados, pelos nossos irmãos enfermos, pelas vítimas da pandemia, por aqueles que acabam de deixar a terra, partindo para a pátria espiritual, pelos familiares, pelas equipes de saúde. Oremos pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta azul, sentindo que o Mestre Jesus direciona para todos nós a sua luz de amor. E sigamos agradecidos. A misericórdia que nunca nos falta. E há tantos benfeitores espirituais que nos seguem os passos, como vanguardeiros da luz, abrindo-nos o caminho. Então estejamos atentos e sigamos. Deus está conosco, agora e sempre, e que assim seja para todos nós.